Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de variedades linguísticas. Eu sou a professora Ana Paula Almeida e hoje nós vamos estudar por que a língua sofre variações. Na aula anterior, nós vimos que as variedades linguísticas, elas correspondem às diversas formas de se falar a mesma língua. Só que a gente tem que entender por que ocorrem as variedades linguísticas. Se existe uma gramática normativa nessa língua padrão, essa norma culta, que é ensinada na escola, que é utilizada em textos oficiais, mas por que as pessoas não seguem exatamente essa norma culta padrão e fazem as variações da língua? Existem alguns fatores. Vou elencar 3 fatores muito importantes que vão contribuir para a variação da língua. O primeiro fator que eu trouxe para vocês é o fator geográfico. O que quer dizer isso, Ana Paula? Em relação ao lugar mesmo onde você está. Quando a gente pensa em fator geográfico, eu não preciso me referir somente à variação da língua de uma região para outra, de um país para outro. Às vezes a língua, ela varia mesmo de uma cidade para outra, né? A gente aqui é de Picos, a gente consegue observar, acredito que a maioria de vocês são, né, daqui de Picos, mas vocês devem conhecer alguém de uma cidade vizinha, né? Deve ter algum parente, algum amigo na cidade vizinha, você observa que existem diferenças no sotaque, né? A forma de falar, o sotaque das pessoas acabam mudando, não só de um lugar, de uma região para outra, de um estado para outro, mas às vezes dentro de uma cidade para outra, né? Ali pertinho. Então, o fator geográfico é um fator que influencia diretamente a variação linguística. Trouxe aqui para vocês o exemplo do pão. Vocês vão dizer, Ana Paula, por que o pão? Porque, galera, esse pãozinho aí, ele é chamado de diferentes formas, dependendo da região onde você está. Nós aqui, a gente conhece, no geral, a gente conhece como pão de sal, tem gente que conhece como pão carioquinha, tem gente que conhece como pão massa grossa, então ocorre essa variação. E esse tão famoso aqui, pão, ele é chamado de carequinha na região norte, ele é chamado de cacetinho no Rio Grande do Sul, de carioquinha no Ceará, e aqui também a gente chama, né? De pão aguado no interior do Nordeste, de pão de sal no Rio de Janeiro, aqui a gente também chama, carcaça ou cacete em Portugal, e pistole, pistola, na França. Então, a gente consegue observar que, dependendo do lugar, dependendo da região, dependendo do estado, esse pãozinho aí, ele recebe vários nomes. Então, isso é de acordo com o fator geográfico. Depende da região. Vou dar outro exemplo para vocês. Tem gente que conhece Dida, tem gente que já não chama Dida. É din-din, tem lugar que é sacolé, tem lugar que é chup-chup, tem lugar que é geladinho. Por que que muda isso? Por um fator geográfico. Depende do lugar, dependendo do lugar, as pessoas vão chamar um determinado produto, um determinado objeto de nomes diferentes. Como também tem palavras e expressões que são bem características de determinado lugar. Vou dar um exemplo de uma palavra que é muito característica da gente, né, dos nordestinos. O oxente. Quando falam oxente, todo mundo já sabe que é do Nordeste, né? Porque é muito comum. O oxente é uma palavra que é comum do pessoal da região Nordeste. Então, existe um fator geográfico, de posição geográfica mesmo, que influencia nessa variação da língua. O outro fator que vem a influenciar essa variação da língua é o fator social. E o que é que isso quer dizer? O fator social, a gente vai observar que as pessoas, é comum, desde o surgimento do ser humano, quando a gente estuda lá no início dos homens pré-históricos, a gente vai ver que os homens, eu falo homens em geral, né, homens e mulheres de uma maneira geral, os homens, a gente acaba se organizando, buscando sempre estar em grupos. E são grupos que a gente tem algum tipo de relação, de algum interesse. A gente se organiza em grupos sociais por uma questão familiar, né? Pode ser o seu grupo ali da sua família, os seus amigos ali da sua rua, os seus amigos da igreja, os seus amigos da escola, o seu grupo do trabalho. Então, é do ser humano se organizar em grupos. E essa língua, ela também vai variar, a nossa língua portuguesa também vai variar de acordo com esse fator social, de acordo com a idade do falante, com o gênero do falante, o nível de escolaridade, a profissão, os interesses desse grupo. Então, por exemplo, quando você falar com a sua avó, que a sua avó diz que lá no passado, quando a gente queria chamar um rapaz de bonito, dizia que ele era um pãozinho,
ou que queria dizer que a moça era bonita, a menina era bonita, e dizia que ela era um pipeuzinho. Então, tem um fator social aí. Tem um fator que influencia na variação linguística, que é no caso da idade, né? A geração da pessoa que está falando. Já nós, a nossa geração, eu não vou dizer que uma menina é bonita chamando ela de pitelzinho, ou dizer que um rapaz é bonito chamando ele de pãozinho, porque não é da nossa geração. Outro fator também, dentro desse fator social, que vai fazer com que a língua varie, é essa questão do nível de escolaridade. Algumas pessoas não tiveram acesso à escolarização por inúmeros fatores, né? Ou porque tiveram que trabalhar, deixar de estudar para ajudar a família. Então, você que estuda, né? Nós que temos acesso à escolaridade, nós somos privilegiados, porque muitos não tiveram. Muitos, inclusive, dos nossos pais tiveram que abandonar os estudos para poder trabalhar e para poder proporcionar isso que a gente vivencia hoje. Então, nós somos privilegiados, né? Só uma observação. Então, o nível de escolaridade ele influencia também na variação da língua. Pessoas que têm um nível de escolaridade mais elevado, elas conseguem utilizar um vocabulário, uma forma de falar, de se expressar de uma maneira mais formal, dependendo da situação, claro, mas elas têm conhecimento dessa língua mais formal. Já as pessoas que não tiveram acesso à escolarização, elas costumam falar de acordo com o grupo social que ela está inserido, cometendo, inclusive, desvios dentro da gramática normativa, dentro da norma padrão. O que não quer dizer que está totalmente errado, não está. Dependendo da situação de comunicação do falante, dependendo de todo esse fator social, fator geográfico, fator histórico, existe a variação da língua, né? Então, a gente não vai dizer que variedades linguísticas são erradas, não. O que é errado é você não se adequar à situação de comunicação. E o que a gente precisa entender é que existem fatores que vão trazer a variação da língua. Trouxe aqui para vocês o exemplo, tem um médico, e aí tem uma pessoa, que se vocês observarem a imagem, é como se a gente observa como se essa pessoa fosse um habitante da zona rural, né? Parece ser um habitante da zona rural, uma pessoa que provavelmente não teve um alto nível de escolaridade. Aí ele chega para o doutor e diz, olha, doutor, a dor começa acima do mucumbu, vai subindo até o meio das fases e responde aqui na titela. Será que o doutor entendeu? Olha o tanto de ponto de interrogação que tem aqui na cabeça do doutor. O que aconteceu aí? A forma como esse paciente falou, dizendo as dores que ele está sentindo, que é acima do mucumbu, e vai para o meio da sapá, e depois responde aqui na titela, é influenciado devido ao fator social, que a gente poderia enumerar fatores como a escolaridade dele, né? A idade do falante, provavelmente ele também, pela imagem também dá para perceber que não é tão jovem. Entra também um fator geográfico que a gente viu anteriormente, né, que é essa questão da região. Provavelmente ele deve viver em alguma região onde as pessoas falam dessa forma, ele deve ser um habitante da zona rural. Então, a gente consegue identificar pela fala desse personagem fatores que influenciam na variação da língua. Ok? Entenderam? E trouxe para vocês também o outro fator que influencia na variação linguística, que é o chamado fator histórico. Esse fator histórico, trouxe aqui o exemplo para vocês. Vós, mim, ser, vassum, ser, você, e ser. No decorrer do tempo, essa forma de tratamento, né, acabou se modificando. Lá no passado era vão me ser, vossum ser, você, e hoje a gente fala só o ser. Por que ocorre essa variação da língua no decorrer do tempo? Porque a língua, pessoal, ela não é algo estático. Ela é algo que se transforma, que é algo estático, que fica parado, né? Que não muda. A língua não. A nossa língua portuguesa, como também todas as línguas, seja a língua inglesa, a língua espanhola, a língua ela não é estática. Ela vai sofrendo influência de fatores, né? Seja eles históricos, sejam eles sociais ou geográficos, e ela vai se modificando no decorrer do tempo. Por isso que eu mencionei anteriormente que existem palavras, existem expressões que os nossos pais, os nossos avós falam, que hoje a gente não fala mais, porque ocorre toda essa variação da língua no decorrer do tempo. Mas sabe o que é mais importante? O mais importante, pessoal, é adequar-se à situação sociocomunicativa. Ana Paula, por que tu insiste tanto nisso? Adequar-se à situação sociocomunicativa. Que é isso? Vou dar um exemplo. Se eu cheguei lá numa sala de aula e eu tenho alunos de 2 aninhos de idade, e eu chegar para eles e disser,
Bom dia, queridos docentes. Hoje irei ministrar uma aula de língua portuguesa. Não serei muito prolixa, no entanto, irei elencar os principais fatores que contribuem para a variação da nossa língua. Você acha que os alunos de 2 aninhos vão entender, vão prestar atenção naquilo que eu falei? Não. Essas crianças vão chorar, vão gritar, vão espernear, vão brincar, vão sorrir da minha cara, menos prestar atenção. Mas sabe por quê? Porque eu não utilizei uma língua, uma linguagem adequada à situação de comunicação. Eu utilizei uma linguagem muito formal, muito culta, que não é adequada para o trato com crianças de apenas 2 aninhos de idade. Como também eu não posso chegar lá no nosso presidente da República, no nosso prefeito, em alguma autoridade, chegar e aí, cara, beleza, como é que tá as paradas? Não vai ser legal falar dessa forma. Por quê? Porque a pessoa, essa autoridade que eu estou falando, eu estou me direcionando, exige um nível de formalidade, exige que a gente tenha um maior zelo, um maior cuidado na hora de falar. Com o meu colega, com o seu colega aqui do lado, você fala de maneira informal, né? Usando gírias, usando expressões características, né? Do seu dia a dia, características da sua idade. Por quê? Porque você tem aproximação e é uma situação de informalidade. Não exige de você, falante, que você utilize essa língua de uma maneira mais formal. Então, o principal fator que contribui para essa variação da língua é a situação de comunicação. Porque dependendo da situação de comunicação, dependendo do contexto, do momento, com quem você está falando, sobre o que você está falando, você vai fazer uma variação da língua. No seu dia a dia você fala isso. Você não fala com sua mãe do mesmo jeito que você fala com seu amigo, do mesmo jeito que você fala com seu irmão. Porque quando você fala com sua mãe, seu pai, seus avós, a gente exige uma certa formalidade maior. Não diria nem formalidade, mas questões de cortesia, de tratamento, com mais respeito, diferente do que a gente usa com os nossos amigos, com as pessoas que são da nossa idade. Entenderam? Então é isso, meus amores. A nossa língua portuguesa, ela sofre variações e existem fatores que contribuem para essa variedade linguística. E sim, essa variedade linguística, ela é aceita, ela existe e a gente deve, com certeza, variar a língua dependendo da situação de comunicação. Espero que vocês tenham entendido sobre os fatores que influenciam a língua portuguesa. Agora vocês vão aprofundar o conteúdo, responder às atividades com o seu professor de sala e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.